Boa noite. Que bom, nosso primeiro encontro. Como a Tânia falou, sou Luiz Carlos, vou estar com vocês em alguns encontros. Mas hoje a gente começa uma jornada, obrigado Rodrigo, porque o meu volume natural é meio baixo, se o pessoal não ajudar ali, acaba ficando, a voz não chega lá no final. Mas eu dizia que esse é o nosso primeiro encontro de alguns, né? Onde iniciamos uma jornada hoje, uma jornada muito importante, e eu queria começar fazendo alguns combinados com vocês. Bom, em primeiro deles, é importante que vocês saibam que as aulas são gravadas, e elas depois são transmitidas através do canal TV Harmonia, no YouTube. Então, para que a gente possa ter essa gravação bastante homogênea em termos de som, é preciso que, cada vez que vocês queiram fazer uma pergunta, precisa levantar o braço, um dos monitores vai estar carregando o microfone, vai levar até vocês, e aí vocês podem falar, para que na gravação tenha a pergunta e a resposta direitinho. Bom, e aí vem aquele pensamento assim, mas eu não vou fazer essa pergunta não, porque essa pergunta é muito bobinha e tal. Esqueçam isso, façam, porque não, para nós não existem perguntas bobinhas. Todas serão tratadas da mesma forma e todas são importantes. Bom, então, a construção de todos os temas que virão, hoje é o nosso primeiro encontro, teremos mais 19 encontros ainda nesse ciclo, será feita com todos vocês. Então, a participação de vocês é desejada, não se sintam... Porque tem sempre... as primeiras aulas, o pessoal tem uma timidez inicial, aí ficam ali meio, não querem perguntar, não querem participar. Da terceira aula em diante já pronto, todo mundo perdeu a vergonha, aí participam melhor, mas nesse inicinho eu sei que tem uma timidez aí que trava, mas não precisam ficar assim, podem ficar à vontade de perguntar o que quiserem, é importante e desejável. Ok, bom, até aí tudo tranquilo, né? Agora, uma parte importante desses acordos. Primeiro, as perguntas são necessárias, são desejadas, mas caso façam perguntas que sejam de temas que ainda virão, nos permitam dizer para vocês, olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal. Porque, por exemplo, o nosso tema hoje é o que é o Espiritismo. A gente vai fazer uma síntese histórica, né, de onde, quando, como foi criado o Espiritismo, de que forma, por quem foi codificado. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Aí, de repente, surge uma pergunta sobre mediunidade. Aí, pronto, a gente vai falar sobre mediunidade, mas vai ter uma aula específica, todinha, que vai só falar de mediunidade. Aí alguém pergunta sobre reencarnação. Puxa, vão ter 3 aulas que vão falar sobre reencarnação. Então, sobre esses temas, o que ocorrer nesse sentido, a gente vai deixar para falar no tema. Hoje a gente concentra no tema de hoje. Combinado também? Pronto. Então, muito bem, estamos devidamente acordados, então podemos iniciar o nosso tema dessa noite. Mas eu queria só fazer agora uma pergunta para vocês, por uma curiosidade minha, porque tem uma característica, em especial do ciclo 1, do curso básico, que é a gente ter uma heterogeneidade de pessoas, em termos de conhecimento. Então, tem pessoas aqui, eu imagino, que já estejam estudando o Espiritismo há muitos anos. A gente brinca aqui dizendo que são espíritas de carteirinha, né? Já estão há muito tempo, já sabem tudo da codificação e da doutrina e tal. Mas, em contrapartida, eu também imagino que tenham pessoas aqui que estejam chegando pela primeira vez, né? Que estão aqui, talvez, né, vindo por uma curiosidade ou por algo que chamou a atenção e falam, puxa, deixa eu ir lá ver o que esse tal de Espiritismo tem a me dizer. Né? Então, a gente vai ter essa diferença de pessoas que já sabem tudo e de pessoas que ainda não sabem nada. Então, para a gente saber quantas pessoas aqui já frequentam o Espiritismo há mais tempo. Levanta o braço. Ó, bastante. Né? Algum tempo é o suficiente. Né? Agora, e as que estão chegando pela primeira vez? Está bem equilibrado, então. Bom, então... Essa parte dos nossos acordos, eu vou propor para vocês o seguinte,
Hoje, né, e em cada encontro que vocês estiverem aqui, a proposta é o seguinte: esqueçam, finjam que não sabem de nada. Vamos fazer um exercício de se abrir ao novo. Porque todas as vezes que a gente revê, que a gente revisita um tema, um assunto, a gente sempre acha um ponto ali que não estava, não tinha sido bem observado, que não tinha sido bem focalizado, ou às vezes até bem entendido. Então a minha proposta é que hoje a gente não sabe nada, está todo mundo igual. Um dos propósitos, né, vocês sabem, a ULI, né, a Universidade Livre do Espírito, são 5 anos de estudos. Então nós teremos 10 ciclos que vão aprofundar o tema, trazendo contextualizações, trazendo atualizações. A base do curso inteiro é o Pentateuco Kardeciano. A gente vai estudar os 5 livros, mas dando uma atualização contextual necessária, né? Afinal de contas, o Espiritismo é um jovem, porque são 160 e poucos anos, mas como uma doutrina, né, um jovem, mas a gente não pode ficar na letra de um século atrás. A gente vai, e aí para isso tem uma infinidade de outros autores, né, de espíritos, de pessoas que trazem uma literatura mais atualizada, e a gente vai também se apropriar disso. Bom, então, encerrando essa parte, a partir de hoje a gente vai tentar passar essa régua, né? Tentar colocar todo mundo no mesmo patamar, para que nos próximos ciclos, nas próximas aulas, então, todos estejam dentro do mesmo nível de conhecimento. Isso, eu gosto de fazer esses acordos, porque muitas vezes pode acontecer assim, a pessoa que já está há mais tempo, que já estuda, né? Aí vai, puxa, mas a primeira aula é tão básico isso, né? A gente está no curso básico. Pode ser que para uns os pontos sejam básicos demais, mas para outros vão ser curiosos, vão ser interessantes e novidade. Combinado? Combinado, gente? Ninguém falou nada. Ah, bom, pensei que não estava combinado. Eu falo, puxa vida. Mas então tá bom. Então vamos começar. Bom, o nosso propósito de hoje, desse primeiro encontro, é trazer esse objetivo geral, que é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. Para que a gente consiga concluir isso no tempo aí, que a gente vai ter até 1 da manhã, né? Vai até 1h30? Bom, se for um pouquinho antes, tudo bem. Mas nesse tempo que a gente tem aí essa noite, a gente vai ter que percorrer por alguns objetivos para que a gente alcance esse objetivo principal, que será, primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. O que acontecia naquela época, né? Quais os movimentos, o que ocorriam com as pessoas daquela época, quando o Espiritismo surgiu. Segundo, traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Quem é esse cara, né? Eu me lembro agora daquela coisa do Globo Repórter, né? Onde vivia, do que se alimentava, né? Então, mais ou menos isso que a gente vai fazer. Terceiro, apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conhecimentos. Então, é claro, a nossa proposta, né, a ULI, a Universidade Livre do Espírito, ela tem como proposta principal, vamos dizer assim, fazer com que cada um de nós, cada um de vocês, se perceba espírito. Então, isso vocês vão ouvir, talvez, 1 milhão de vezes, né? Durante todas as aulas vai ser repetido isso. Esse é o propósito. Mas, para que a gente faça isso, a gente vai passar tanto pela codificação, quanto por esses livros que contextualizam, que atualizam, né, a doutrina. Então, não tem como a gente falar do curso básico sem falar de livro dos espíritos, de livro dos médiuns, né, de falar do Pentateuco. Então, falaremos sobre eles. Explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Veremos isso. E também mostrar porque o pensamento espírita pode ser encarado sobre aspectos científico, filosófico e religioso. Então, esse é o tripé, né? É a base onde está fundamentado o Espiritismo. Falaremos sobre isso.
Como eu falei um pouco antes, vocês, por favor, fiquem muito à vontade para me interromper em qualquer momento, não me atrapalha. Só preciso daquele primeiro acordo, que é levantar o braço, para que um dos monitores possa chegar até vocês com o microfone, e assim a gente vai se empenhar nessa conversa, tentar esclarecer o melhor e o máximo possível. Ok? Bom, queria começar então fazendo uma pergunta para vocês. Já que a gente já aceitou aquele terceiro acordo de hoje, ninguém sabe nada, mas a gente tem uma impressão, a gente tem uma ideia sobre algumas coisas. Então eu queria perguntar para vocês, quem me ajuda respondendo aquela pergunta, o que é o Espiritismo para vocês? Quem me ajuda aí? Cri, cri, cri. Só ouço grilos, ninguém se manifesta. Olha que eu falei da timidez inicial, né? Incrível. Olha, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Ivanilde, é isso? Você ia falar? Mas você tem uma ideia do que pode ser. Quem é que me ajuda aí dizendo que tem uma ideia qualquer? Eu fui dizer que ninguém sabe nada hoje. Aqui, por favor. Fui falar que ninguém sabe nada hoje, o pessoal agora não quer nem tentar. Assim, eu definiria o Espiritismo como um encontro entre religião, ciência e filosofia, como você mostrou no slide. Né? Boa, tá Seria vendo? o encontro entre os três, né? Legal. O que mais, gente? Será que é só isso ou não? Não acredito que vocês vão deixar passar achando que é só isso, né? O que mais? Deixa eu fazer uma outra pergunta então para vocês. É porque essa pergunta é meio complicada, né? Porque às vezes as pessoas não têm coragem de admitir. Mas eu acho que vocês vão ter. Alguém aqui tem medo de espírito, não? Já escutei um oxe aqui, já vi ali um dedinho levantado. Medo de espírito, né? Pois é. Foi pouca gente, eu achei que foi pouco, né? É porque tem uma parte, uma parcela dessas pessoas que tem medo de dizer que tem medo, né? Tem tanto medo que nem fala que tem medo, com medo de ter medo, né? Mas você sabe que a minha avó, aliás, eu vou contar para vocês, a minha avó está encarnada ainda. Todo dia eu penso que eu queria herdar esse DNA dela, está com 97 anos, firme e forte. A minha avó vive falando o seguinte: meu filho, a gente tem medo daquilo que não conhece. Aí eu falo: você tem toda a razão, vó, é isso mesmo. Então a gente tem medo daquilo que não conhece. E quem tem medo de espírito não sabe o porquê tem medo, porque talvez não tenha espelho em casa, né? Porque quando a gente acorda de manhã, que entra no banheiro, dá de cara com o espelho, o que você vê? Um espírito, né? Então, por que vai ter medo se a gente, né, se vê ali, vê espírito todo dia? Tem um braço levantado, deixa o microfone chegar aí, por favor. Tem que falar no microfone? Ok. Você falou que, eu já ouço muitas pessoas falarem, inclusive minha mãe, você tem medo do que você não conhece, mas é justamente o quanto você conhece que faz você ter mais medo. Por exemplo, sei lá, um assassino em série. Quanto mais você conhece sobre a escuridão da pessoa, mais você tem medo dela. Esses aí eu também tenho medo. Todo mundo, né? Mas a gente tá falando, né? E a gente vai... legal você trazer essas questões, porque a gente está fazendo os nossos acordos, né? Então, quando a gente estiver falando de espírito aqui, a gente está, entre aspas, dizendo espírito desencarnado. Sim, sim. Né? Mas eu acho que isso é muito culpa também da mídia, né? Claro. A mídia, ela sempre traz a questão do espírito como algo mal, tenebroso, etc. Todos os filmes de terror, basicamente, tratam o espírito dessa forma. Então, claramente, isso a gente vai desconstruir. Claramente, todo mundo que viu esses filmes, Encarnação, falei esses filmes de terror, eu não sei de todos qual, porque eu não assisto porque eu tenho medo. Mas, assim, Só te contaram, né? Não, às vezes, assim, eu assisto e, vejo que não está errado, né?
não, tem algumas coisas que não estão erradas, tipo, que acontece nos filmes de terror e que acontece na vida real. E eu falo isso por experiência própria. Acontece. Tá bom. Bom, na verdade, assim, é claro que a gente, quando fala, né, dentro da doutrina, quando a gente está falando de espírito, a gente, na maioria das vezes, está se referindo ao espírito desencarnado. Mas há inclusive uma fala muito atual, né, de Adenauer, que ele diz assim, olha, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Né? Então, o espírito encarnado ou desencarnado, ele tem uma pequena diferença. Sabe quais são? Sabe qual é essa pequena diferença? Sabem, não? Hã? A densidade, né, do corpo. Então, a matéria, acho que alguém falou a matéria, né? Mas, na verdade, assim, o espírito desencarnado, ele também tem um corpo que é matéria, né? Mas tem uma diferença de densidade. Essa é a única diferença, né? Porque nós, né, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos as mesmas características, né? Então, quando, me perdoe, você não falou seu nome, daqui eu não consegui ver seu crachá, seu nome é? Você? Fernanda. Então, a Fernanda falou sobre esses espíritos, né, que são criminosos, assassinos. Esse eu também tenho medo, né? Claro, né, todo mundo deve temer. Mas da mesma forma que tem esses espíritos aqui, tem também do outro lado, porque, afinal de contas, essa transição que a gente chama de morte, né, essa passagem para essa outra dimensão, não tem a varinha de condão de transformar as pessoas. Então, se você é bonzinho aqui, você é bonzinho lá. Se você é malzinho aqui, você também vai ser malzinho lá. Então, nós teremos pessoas, né, que, com as mesmas características daqui e de lá. Bom, então, se a gente está falando sobre isso, eu poderia definir, então, que essa doutrina, né, que a gente chama de espiritismo, eu poderia responder essa pergunta dizendo, então, que é uma doutrina que trata de espíritos, porque é isso que a gente vai fazer, né? Que fala sobre nós. E se alguém tinha medo, porque daqui para frente, sabendo o que não terá mais, a gente vai ter aí muitos encontros para que isso não ocorra mais. Então, se alguém tinha medo, então não tenha e saiba que vai ser sobre isso que falaremos, né? Uma definição kardeciana, né, da doutrina diz assim, é uma doutrina que trata da origem e da natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Porque é natural, não é nada sobrenatural, né, a possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados. Quem é que sabe qual é esse mecanismo que possibilita isso? A mediunidade. Tem alguém aqui que não seja médium, não? Tem, não? Pois é. Então, a gente vai ter uma aula que vai falar da mediunidade, mas vocês vão descobrir que todos somos médiuns. Sabe por quê? Porque é um atributo natural do espírito. É espírito? É médium. Bom, então essa comunicação é natural. A senhora queria falar alguma coisa? Então essa comunicação é natural, certo? Bom, oi? Pois não. Meu nome é Walter. Tudo bom, Walter? Um espírito desencarnado, ele encarna num espírito encarnado. E muitos têm muito medo disso, né? Realmente isso ocorre. Qual seria a nossa defesa nesse aspecto? Está entendendo? Walter, mesmo eu não tenho medo. E, por sinal, eu sou um médium, me disseram que eu era um médium de corrente. E sentar em mesa aí, e recebi até alguns espíritos. Então eu queria, não sei se a pergunta é adequada para o tema,
Ou você gostaria de falar mais na frente? Não, nós sobre vamos falar agora, que eu não vou deixar, porque eu prezo pela ansiedade das pessoas. Eu não quero que você fique ansioso de ficar sem uma resposta. Mas, de fato, a sua pergunta é para a gente entender ela daqui para o final do curso. Mas eu queria só alinhar algumas coisas com você, porque a gente vai fazendo isso, alinhar a fala, né? Bom, um espírito não reencarna em outro espírito. Não existe isso. Não existe. Um espírito reencarna num corpo, né? Então, eu, espírito, nesse momento, utilizo esse corpo espetacular aqui que vocês veem, né? Fantástico, né? Lindo. O espírito que eu sou se apropria desse corpo para o seu desenvolvimento. Então, um espírito não encarna num outro espírito. Dois espíritos, quase aquela lei da física, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo no espaço, olha só, quase que a lei da física, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai alinhando. Agora, a comunicação mediúnica permite que haja uma conexão entre espíritos. De perispírito para perispírito, ele permite que a ideia, que a comunicação chegue, e esse espírito, como você bem disse, médium, vai dar essa comunicação. Mas isso não é uma encarnação, não faz mal a ninguém, nem a quem não quer, nem a quem faz. Não faz mal nenhum, ele só está perdendo uma oportunidade de se desenvolver, só isso. Mas mal não faz. Mas então, só alinhando isso, porque como eu falei para você, a gente vai ao longo desses encontros, a gente vai alinhando essa linguagem, né, alinhando esse entendimento, porque você sabe que eu adoro, filme para mim, eu sou encantado com os filmes, e Hollywood tem feito coisas fantásticas, maravilhosas, né? Algumas aí já clássicas, por exemplo, o filme Ghost. Já assistiram o filme Ghost? Eu adoro. Tem uma cena lá, eu às vezes falo desse filme mais na frente, lá nas aulas lá de mediunidade, de obsessão, aí eu particularmente falo desse filme, mas já que você tocou, né? Eu adoro uma cena lá, que aquela médium, a Whoopi Goldberg, eu não me lembro no filme qual era o nome do personagem. Não, a Whoopi Goldberg é aquela que é a médium, né? E o Sam, que é o Patrick Swayze, né? Ele é o Ghost, né? Ele que é o fantasma, lá, o espírito, e ele vai chegar para se comunicar e está conversando com ela, e tem um espírito que estava ali esperando para dar a comunicação, né? E ela de papo com ele, de repente o espírito vem correndo assim e tchum, pula no colo dela, entra no corpo dela. Fantástica aquela cena, mas não existe aquilo, nada daquilo. Aquilo é só, né, só ficção, só Hollywood dando um sensacionalismo, porque o espírito nem chega perto. Deixa eu ver se eu consigo ler seu nome aqui. É Juliana Médium, ela está aqui agora, concentrada, preparada para comunicação mediúnica. Eu, espírito, chego aqui perto dela, transmito a ideia e ela, pronto, ela fala, ela escreve, isso. Então não entra no corpo. Mas isso a gente vai alinhando, a gente vai trazendo clareza nisso ao longo dos encontros. Combinado? Então pronto. Então, dito isso, né, o Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos, né, da origem e da comunicação, né, com os espíritos desencarnados. Eu vou trazer agora um outro aspecto, que é o Espiritismo como ciência, o Espiritismo como filosofia, né, porque acho que alguém, não me recordo, acho que foi o Jorge, né, que falou que seria essa combinação desses três aspectos, né? Então, diz assim, olha, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. Então, há um tempo atrás, talvez, deixa eu ver, tem 23, deve ter uns 28 anos atrás, quando eu, primeira vez, fui num centro espírita lá no Rio, e eu ouvi um palestrante lá que estava fazendo uma palestra. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele dizia o seguinte, que se algum dia alguém, em nome do Espiritismo, disser algo
que a ciência não comprove, fique com a ciência. Eu falei, puxa, como é que um codificador de uma doutrina tem essa audácia, né, de dizer assim, olha, o que eu estou dizendo para vocês não é uma verdade absoluta. O que eu estou dizendo para vocês vai avançar com o avanço da humanidade. Então, se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. Porque, como é que a ciência comprova as coisas? Através da experimentação. Então, isso afasta aquela possibilidade daquela fé cega, né, daquilo que não é possível. E, através das nossas crenças, né, a gente fica com uma ideia de que aquilo pode acontecer, sendo que não é possível. Teríamos alguns exemplos para isso. Por exemplo, sabem qual é a diferença de ressurreição e reencarnação? O que é a ressurreição? O corpo nascer de novo, né? Agora, o meu tataravô, ele desencarnou há 120 anos. Foi sepultado lá no cemitério São João Batista, lá no Rio. Se ele tivesse agora a ressurreição e ele fosse levantar lá do túmulo, como é que ia vir? Será que ainda tem alguma coisa? Aquelas moléculas que já se desagregaram, umas viraram adubo de manga, outras viraram tijolo, que construíram outras coisas, como é que ia montar aquele corpo de novo? Complicado, né? Bom, a ciência diz que não dá, não é possível. Agora, reencarnação, será que é possível? O espírito que pré-existe se acopla a um novo corpo formado, como a gente sabe, papai e mamãe se conhecem, vão namorar e tal, né? Óvulo fecundado, né? Nidou ali no endométrio e tal, o espírito se acopla ali e cresce junto com aquele corpo. É possível isso? É possível isso. A ciência vem trazendo cada vez mais esclarecimentos a respeito disso. Então, essa é a base, né, científica que o Espiritismo vai se apoiar e vai trazer como uma referência para que a gente siga baseado dessa forma. Como filosofia, né, pelos princípios em que se assentam os seus fundamentos, analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando séculos e civilizações. A filosofia é aquela que questiona, né? Aquela que não vai permitir que você assuma imediatamente uma informação trazida e que pode não ser verdadeira. Vamos questionar, vamos, né, trazer clareza sobre isso. Então, é o que a filosofia vai fazer. E a gente poderia falar ainda do aspecto religioso, que é aquele que vai fazer com que o seu comportamento diante do divino seja de religiosidade. Então, se o Espiritismo traz esses três aspectos, essa base, essa origem dessa formação dele, né, sobre esses aspectos. Tranquilo também até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Ninguém responde que sim, que não. Eu fico, né? Ou não estão entendendo nada, ou então está tudo tranquilo, por isso não estão falando nada, né? Não precisam nem concordar comigo. Se tiver alguma coisa que não concorde, pode levantar o braço e a gente vai tentar arredondar. Pois não. Aqui, eu tenho uma... Deixa eu chegar o microfone para você. Boa noite. Boa noite. Como a ciência hoje prova o Espiritismo? Como a ciência prova o Espiritismo, mas o Espiritismo não está à prova. Ela prova alguns fenômenos, né, ou tenta provar, se aproximar dessa comprovação, de alguns fenômenos que são explicados, que são estudados também através do Espiritismo. O Espiritismo em si não é uma ciência, não é algo que está à prova, né? O Espiritismo é um conjunto de regras que compõe uma doutrina, né, que leva ao autoconhecimento, que leva à evolução, que tem alguns propósitos, mas ele não é algo que está à prova, né? A ciência vai comprovar ou tentar comprovar alguns fenômenos que são
estudados e que são relatados através do Espiritismo. E já existem essas evidências? Muitas delas. A gente vai falar, não hoje, Não, tá. mas a gente vai ter, por exemplo, como eu dei o exemplo da reencarnação, a gente vai ter 3 aulas falando sobre reencarnação. Eu acho que na nossa bibliografia dessas aulas, talvez eu tenha um livro ou 2 entre 30 que são livros espíritas. Os outros são livros de cientistas, de médicos, de pesquisadores, que se apropriaram. Olha, no Canadá existe uma universidade que tem uma cadeira lá que fala só sobre reencarnação, isso há mais de 50 anos. Na Índia, em alguns lugares do mundo, aqui no Brasil, Minas Gerais, na Universidade lá Federal de Minas, tem uma cadeira que estuda só sobre reencarnação. Perfeito. Obrigada. Então, a gente vai trazer aí muitas evidências científicas que falam a respeito disso. Pois não, tem outra mão. Estou gostando, o pessoal está começando a deixar a timidez de lado. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com a dúvida aí em função do que você já expôs até o Desculpa, eu não momento. estou conseguindo ouvir, acho que ficou baixo. É a seguinte, você falou de ressurreição e reencarnação, né? Sim. Na visão do Espiritismo, Jesus Cristo ressuscitou ou reencarnou? Olha, eu queria 2h30 para falar sobre isso. Eu vou te pedir uma permissão para que a gente concentre. Eu vou falar a respeito, mas que a gente concentre hoje no tema o que é o Espiritismo, porque esse tema, né, sobre ressurreição, apesar de eu ter provocado, né, a gente vai ter 3 aulas que vão falar sobre reencarnação e que a gente vai discutir bastante sobre isso, né? Mas só para você não ficar absolutamente sem, como eu falei, né, eu tento não gerar ansiedade em ninguém, mas o Espiritismo traz algumas explicações a respeito do que chamam essa ressurreição. Na verdade, há um corpo espiritual chamado perispírito. Esse corpo pode se materializar. Então, uma vez haja a morte do corpo físico, né, essa estrutura física morreu, aí a gente chama morreu, o espírito está livre, aí chamamos desencarnado. Mas ele usa um corpo chamado corpo espiritual ou perispiritual, que pode ser densificado, e dessa forma ele pode ressurgir, ele pode aparecer, ele pode ser tocado, né? Como Tomé precisou tocar lá as chagas, né? Então ele pode ser tocado, mas depois ele, segundo a Bíblia, ele depois subiu aos céus, né? E se desmaterializou. Então essa é uma das explicações possíveis. Só que é um tema que a gente poderia seguir por vários caminhos aqui, teriam vários desdobramentos, né? Aí a gente foge um pouco do propósito dessa noite. Então, se você não se incomodar, a gente, lá na aula 6, 7 e 8, são as aulas que a gente vai falar sobre reencarnação, a gente aprofunda mais sobre isso. Combinado? Então pronto. Pois não. Olá, boa noite. Meu nome é Marcel e eu fiz meu dever de casa e li o primeiro capítulo aqui, estava lendo. Coisa boa. E aqui tem uma parte que eu não entendi bem, que eu acho que traz um gancho lá da... Eu não peguei o nome dela, falando da ciência, e que tem um depoimento aqui das irmãs Fox, que começa a ter algumas evidências e provas de que pode ter algum sentido, fazer algum sentido e tal. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse tema, sobre se teve gravações, se teve algo que comprove realmente via de fato, né? Que pelo menos que é o que fala aqui, que foi muito foi um evento grande que aconteceu, né? Marcel, você me dá uns 3 ou 4 slides de tempo, que eu vou contar essa história para você. A gente vai falar sobre as irmãs Fox daqui a pouquinho. Tem uns slides ali que a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Bom, então, Adenauer, né, seu poder de síntese, ele vai dizer o seguinte, que o Espiritismo foi sistematizado em 18 de abril de 1857. Estão anotando essa data, não? Só vou dar a dica, vai cair na prova.
Quem não souber essa data aí, quando falar assim, olha, quando foi codificado o Espiritismo? 18 de abril de 1857. Então, estou dando a dica que cai na prova, é melhor gravar isso aí. Com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, quando foi publicado o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. Aí marca o início do Espiritismo. Antes disso, não tinha Espiritismo. Qualquer coisa que se fale a respeito, né, de Espiritismo antes disso não existe, não procede. Né? Agora, existia a mediunidade, existia o espírito. Né? O espírito existe desde sempre, né? Desde quando começamos a habitar esse mundo aqui, que o espírito existe. E, portanto, a mediunidade também. Né? Portanto, a reencarnação também. Mas o espiritismo só existe a partir de 18 de abril de 1857. Bom, nessa época, né, 1857, era uma época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências, né? Estava vindo lá aquele movimento do positivismo, a gente vai passar por ele ali, né, de onde se originou as ciências. Em meio a novos estudos da mente, a própria psicologia estava se derivando ali da filosofia, foi também nessa mesma época, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e o próprio espiritismo, que começava a ser estudado ali, né, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, isso é o que nos diz Adenauer, está no livro básico de vocês. Bom, então a gente vai só fazer um passeio rápido, não é uma aula histórica, mas só para a gente se contextualizar ou se localizar, acho que a melhor palavra seria essa, no que acontecia naquela época, né? Lá no final do século XVI, século XVII, até ali aquela época, o que acontecia é que o poder estava na mão das religiões, né? Era a religião que ditava tudo. E as verdades eram ditas e podiam ser aceitas apenas pelas religiões. Lá no século XVII, finalzinho ali, início do século XVIII, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, começaram a trazer uma ideia, né, a respeito desse movimento, né, chamado iluminismo. Aliás, iluminismo porque tinha a ideia de iluminar as trevas das mentes, né, das pessoas que viviam acreditando que o poder era possível somente sendo ditado pelas religiões. Então, esse foi chamado o século das luzes, né, o século da filosofia, onde o uso da razão e da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, aí o conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política, na economia e na escolha da religião. Então, isso foi um movimento que estava vindo na contramão do poder que era totalmente delegado às religiões. Então, era o clero que ditava tudo. Bom, pouquinho depois, já ali século XVIII, aí Karl Marx começa a trazer uma ideia que aí foi praticamente um golpe mesmo contra as religiões, né? Então ele tem a sua origem lá no lançamento do Manifesto Comunista. Ele foi para Paris, para publicar em Paris, e não deu certo, ele foi expulso de lá, e aí ele vai para a Bélgica. Lá na Bélgica ele consegue publicar, e lá no seu texto ele dizia principalmente que a religião era o ópio do povo, entorpecia as pessoas, né? Então aquela fé cega que era proposta entorpecia as pessoas. Pouquinho mais na frente, século XIX, Augusto Comte, né, vem trazendo a ideia positivista, o positivismo. Aí ele traz o conhecimento científico sendo a única forma de um conhecimento verdadeiro, né? Ele vem
dizendo que a comprovação através de métodos científicos válidos, isso era a maneira, não aquela ditada, aquela trazida pelas crenças e pela ideia religiosa. E aí ele desconsidera o conhecimento ligado a crenças e superstições. Quer dizer, mais uma vez golpeando ali as religiões e aquela ideia antiga. Então aí o declínio da religião e de seus conhecimentos. Bom, ainda no final, no século XIX, vem a ideia do evolucionismo com Darwin. E aí Darwin vai dizer que havia uma seleção natural das espécies. E aí ele vinha contra aquela ideia do mito do criacionismo, né, que dizia que o homem foi criado a partir de um sopro divino. Não foi assim? Então, que Deus manipulou o barro e criou, através do sopro, criou o primeiro homem, Adão. E aí ele vai lá, tira a costela de Adão e cria a sua companheira, a mulher Eva. Então, Darwin vem, olha, não é nada disso, é evolução das espécies. As espécies não existiam de uma mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem e durante a evolução transmitem geneticamente as suas mudanças às gerações posteriores. O ser humano não tem origem divina, bom, aí ele está considerando a sua evolução de corpos, né? Então, Darwin não aborda ali a ideia da sua essência. Então, hoje a gente pode dizer, olha, ele não considerou isso, porque aí o espírito, sim, teria algo além disso. Então, sua origem divina, mas viemos dos primatas, somos resultados da seleção natural das espécies. Então, mais um golpe ali contra a religião, e esse aí muito específico em cima do mito da criação. Bom, aí, no meio dessa coisa toda, no meio de todos esses acontecimentos, quer dizer, todos na contramão das religiões, surge o Espiritismo. Só que trazendo uma fé raciocinada, trazendo uma base em que a fé cega, que a crença desmedida não devia ser considerada, mas aquela raciocinada, a ciência, né, como um dos pilares. Então, o Espiritismo vinga, ele consegue surgir, né, em meio a todos esses movimentos. Então, o século XIX foi muito importante, né? Contribuíram para a formação de um alicerce teórico, da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias e dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, isso é o que nos diz Adenauer a respeito de tudo isso. Bom, nessa mesma época, 1848, em Hydesville, que é um lugarejo lá, um condado, né, de Nova York, havia uma família chamada Fox, onde as filhas Margaret, Kate, Fox, começaram a ouvir ruídos. Aliás, deixa eu avançar o slide aqui. Então, 31 de março de 1848, às 22 horas, olha a precisão até da hora, né? 22 horas, na casa da família Fox, nos Estados Unidos, na aldeia de Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, ocorria um fenômeno das pancadas nas paredes que pareciam pertencer a uma inteligência que desejava se comunicar. Então, essas pancadas ocorriam dentro de casa e as meninas observaram que havia um padrão inteligente ali e começaram a repetir com palmas. Então, tinham 2 pancadas, elas davam 2 palmas. 3 pancadas, 3 palmas. E aquilo foi entrando numa sintonia que a filha mais nova, danadinha, conseguiu entabular um código de comunicação. Por exemplo, olha, 2 pancadas para sim, uma pancada para não, ou o contrário, agora não tenho certeza, mas um código. E aí elas faziam perguntas e a parede respondia com pancadas, afirmando se sim ou se não. E as respostas eram inteligentes, então elas começaram a aumentar a intensidade daquela busca, e
falaram, né, com toda a família e tal, até que num momento da comunicação, elas conseguiram chegar a uma resposta de que aquelas pancadas eram dadas por alguém que se identificou com o nome de Charles Rosna. E esse Charles Rosna era um vendedor ambulante, um mascate, que numa época passada havia chegado até aquela casa com outros moradores e ele foi assassinado para ser roubado, né, dos pertences lá, do que ele tinha e que vendia, né, da mercadoria dele. E ele foi enterrado por ali, foi sepultado por ali. E ele estava dizendo, né, que era essa pessoa. Bom, essa família era uma família religiosa, protestante, né? Então, de certa forma, olha, não vão mexer nisso não, deixa para lá e tal. Ainda assim, procuraram lá, escavaram de um lado, do outro, nada, não encontraram nada escavando. Aí pronto, isso aí não, deixa para lá. Bom, anos depois, ia passar uma estrada naquele lugar da casa, e aí tiveram que demolir a casa toda. E aí, quando demoliram, encontraram numa parede dupla, né, tinha sido emparedado essa pessoa. E pelos exames lá dos restos mortais, identificaram realmente como sendo uma pessoa chamada Charles Rosna e que era um vendedor ambulante, um mascate, e que de fato era a pessoa com que se identificava com as meninas lá através das pancadas, através desse tipo de comunicação. Então, as irmãs Catherine, acho que só vai ratificar o que eu já contei, né? As irmãs Catherine, de 11 anos, e a Margaret, de 14, foram dormir no quarto dos pais, com o aumento dos ruídos. Catherine começou a bater palmas e da parede vinham o mesmo número de pancadas. A menina fazia perguntas e a parede respondia com um golpe para sim e 2 golpes para não. As pancadas revelavam ser o espírito de Charles Rosna, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos moradores. Bom, só ratificando o que a gente já tinha conversado. Bom, quase na mesma época, porque ali nos Estados Unidos foi 1848, quase na mesma época, 1850, começou a acontecer um movimento que chamou a atenção de muita gente. Eram reuniões em que pessoas se reuniam em torno de uma mesa e eles demarcavam assim o chão com as letras do alfabeto, com as respostas sim e não, com os números de 0 a 9, e as pessoas que ficavam reunidas ali em torno daquela mesa ouviam as perguntas, a plateia fazia perguntas e as pessoas que estavam ali em volta ficavam segurando ali a mesa que ia pulando em cima das letras e dos números e dessa forma ia formando palavras e dando respostas inteligentes. Então, isso começou a acontecer com uma frequência muito grande, virou uma moda naquela época. Então, vários salões, as pessoas se reuniam, faziam todo aquele esquema e iam para lá para fazer perguntas. É claro que, na verdade, eram perguntas frívolas, né? Não tinha nenhum cunho ali de nem científico, muito menos, era quase que uma brincadeira de salão, né? Ficavam lá perguntando e ouviam as respostas e tal. Mas aquilo começou a chamar a atenção de muita gente. E aí, um dia, um frequentador resolveu chamar um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, eu nunca sei qual é a pronúncia correta, mas Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi até lá, convidado, e quando chegou, ele viu aquela coisa toda, né? E ele, no final, ele concluiu o seguinte: olha, mesa não tem nervos para pensar. Então, há que haver algo inteligente por trás disso, né? Mas ele ficou lá meio cético e tal, né? E não deu muito, pensou, talvez tenha até pensado assim, deve ter um truque aí, deve ter alguma coisa, né? E ele saiu, não se interessou muito por aquilo. Mas, um tempo depois, aquilo continuava, né? E sempre a fidedignidade das respostas que eram dadas às perguntas, mesmo as perguntas sendo muito simplórias, né? A fidedignidade era de tal forma que chamou a atenção de novo e ele resolveu se preparar
para voltar a esse encontro. E aí ele entabulou lá algumas perguntas, dividiu essas perguntas em grupos distintos e resolveu ver as respostas. E ele percebeu que havia uma coesão, né? Haviam respostas que eram dadas com quase unanimidade, eram precisas as respostas, né? E aí ele resolveu entabular um método de pesquisa, né? de perguntas e respostas, e mandou aquilo para vários desses grupos, e trazendo as respostas, aquelas que eram iguaizinhas, ele usava, aquelas que eram diferentes, ele desprezava. Dessa forma, ele colecionou uma quantidade de perguntas e publicou o livro chamado O Livro dos Espíritos. Bom, mas não era um livro dele, porque ele só fez aquele trabalho de mandar as perguntas e de selecioná-las e colocar no livro. Não era dele, então era o Livro dos Espíritos. E ele era um professor, esse Hippolyte Léon Denisard, ele era um cara muito conhecido, né? Ele era professor, ele era um discípulo de Pestalozzi, um cara que tinha muitas obras publicadas com esse nome. Ele ficou, puxa, eu vou agora publicar um livro completamente diferente daquilo que os meus leitores estão acostumados. Então, ele foi aconselhado pelos espíritos, né, a utilizar um codinome, Allan Kardec. Que esse nome foi dito para ele, que era o nome que ele tinha utilizado há algumas encarnações atrás, quando ele foi um sacerdote druida. Então ele tinha o nome de Allan Kardec e ele resolveu adotar esse nome como um codinome para a publicação do primeiro livro, que foi feito dessa forma. Na data de 18 de abril de 1048. Já ia tirar menos um na prova, quase que... Vai cair na prova essa data, estou falando para vocês. Então, para ratificar aquilo que... desculpa, pois não. Bem, meu nome é Márcio. Tudo bom, Márcio? Duas perguntas aí sobre esse trabalho inicial de Allan Kardec. Primeiro, com relação aos fenômenos, existe uma explicação para que esses fenômenos tenham acontecido nessa época em tão grande quantidade assim, concentrada naquele local? Existe algum aspecto histórico que levou aquilo, ou foi somente a busca por aquelas reuniões em grande quantidade que levaram a isso? E segundo, as amostras que Allan Kardec desprezou, ele desprezou elas porque considerou que poderiam ser farsas, ou somente por não estarem enquadradas naquela ideia que ele levantou? Marco, né? Márcio, você sabe que tem uma ideia religiosa? Você sabe por que Deus criou o inferno? Para mandar quem faz pergunta desse tipo. Agora você vê, o cara me bota na saia justa aqui, né? Porque como é que eu vou saber o que Kardec fez com as perguntas que não foram aprovadas? Eu sei lá o que ele fez com isso, rapaz. Eu estou brincando, Márcio, eu estou brincando. Assim, ele era um discípulo de Pestalozzi. A gente vai ver a biografia dele ali depois, e existia um método pestalozziano, né, de sistematização, e que ele cumpriu, ele obedeceu à risca esse método. Esse método fazia com que ele cumprisse dessa forma. Aquilo que tinha unanimidade, as respostas que eram exatamente iguais, ele utilizava. Se havia alguma diferença, então é preferível, né, e ele até fala nisso num dos textos, é preferível você ter 1% de erro e desprezar do que você ter 90% de acerto e absorver. Então tinha que ser 100% de igualdade para ele manter. E que havia qualquer diferença, ele desprezava. Isso porque ele cumpriu o método, foi só por isso. Então, não teve um outro critério a mais para isso. A outra pergunta eu até esqueci, fui brincar. Qual era a outra pergunta mesmo?
A outra pergunta era com relação se existia algum aspecto da época que levou àquela frequência tão grande isso de mesmo. manifestação. Pois é. Bom, tem um autor que chama Arthur Conan Doyle, que ele tem ele publica um livro que ele vai falar que havia uma invasão organizada de espíritos naquela época. Então, não só espíritos encarnados, né, porque aí, de novo, quando a gente fala de espíritos, a gente está falando de pessoas, né, espíritos encarnados e desencarnados. Então, não só pessoas encarnadas que estavam voltadas, né, mobilizadas para esse movimento, como também desencarnados, uma infinidade de espíritos, uma pleiade gigantesca de espíritos, que eram espíritos, não existia espiritismo ainda, né? Então a gente não pode dizer que eram espíritas, eles eram religiosos, na maioria deles, mas católicos, protestantes, né? Todos esses espíritos voltados para uma definição contribuíram para que isso ocorresse. Bom, não responde totalmente a sua pergunta, mas então é importante entender que havia uma pleiade de espíritos voltada para esse propósito, para que isso ocorresse. Bom, imagina, vamos fazer um parênteses agora, imagina que ao invés de eu estar aqui na frente dizendo para vocês que os espíritos existem, que é uma verdade, né? Acreditem em mim, olha, é verdade mesmo, a gente é médio e tal, né? Imagina se eu falasse assim para vocês, olha, agora eu vou mostrar para vocês o espírito da Margarete, e ela, se manifestar, materializasse aqui. Alguém ia duvidar de mim se ela criasse aqui matéria e surgisse? Talvez 90% ia sair correndo. Eu também acho que isso podia acontecer. Mas os que não corressem iam falar, puxa, mas é verdade mesmo, porque eu vi, né? Olha, eu não tenho dúvida, está lá, eu peguei, né? Então, nessa época, era muito mais importante que fosse dessa forma, porque trouxe muito mais credibilidade do que se simplesmente as pessoas estivessem falando de algo que era tratado como sobrenatural. Hoje, nós poderíamos entrar em aspectos da densidade da matéria, falaríamos sobre fluidos como o ectoplasma, que tem uma capacidade de densificação, né, de aglutinação das moléculas. Então, teríamos aspectos que a gente pudesse falar sobre isso. E naquela época? Então, esses fenômenos ocorreram assim, eu acredito dessa forma, que para que as pessoas pudessem dar atenção, para que pudesse ter uma credibilidade. Hoje menos necessário. O que não quer dizer que não ocorram. Eles continuam ocorrendo, eles continuam acontecendo, é possível provocarmos o acontecimento. Aliás, é cedo demais para eu dar esse spoiler para vocês, mas a gente vai ter lá no meio desse curso uma mediúnica experimental. Nessa mediúnica que vocês participam, a gente tem essa modalidade de experimento, né, que é o chamado efeito físico. Então, a gente tem essa modalidade lá. Bom, hoje acontece menos. Muitos médios, né, o próprio Medrado, né, daqui de Salvador, trabalhou muito tempo com efeito físico. Depois ele deixou de trabalhar, mas é possível acontecer ainda. Pois não. Boa noite, Leonardo. Kardec, ele utilizava da mediunidade dele, ele era médio ostensivo e utilizava para os estudos, ou ele foi apenas um estudioso que utilizou do aparelho, né, de outros médiums para os estudos dele? As duas coisas, Leonardo. Por exemplo, você já alguma vez esteve fazendo alguma coisa e num dado momento você teve aquela sensação assim, olha, eu vou fazer dessa forma, ou surge uma ideia assim que você não sabe de onde veio? Já aconteceu? Imagina Kardec, ele com um trabalho desse, o quanto não teve de influência, de inspiração de outros espíritos, né? de muitos espíritos. Então, das duas formas. Ele tanto usou a mediunidade dele, quanto ele também utilizou da mediunidade de outras pessoas, né? E principalmente para que desse uma veracidade na compilação das perguntas e respostas, ele mandou para públicos distintos, pessoas que estavam... Primeiro foi só dentro da Europa, depois para outros... Primeiro na França, depois na Europa, depois para outros países.
né? A primeira, a segunda, a terceira publicação do Livro dos Espíritos teve ampliações, porque ele foi ampliando o alcance de pessoas que não se relacionavam, não se conheciam, para que a veracidade, porque, puxa, se eu conheço a Lília, sei como é que ela pensa, eu posso responder parecido com o que ela falaria, né? Mas não, aqui o outro lá do outro lado. Então, utilizou da dele e também da das outras pessoas. Pois não. Boa noite, professor Flávia. E não, Flávia. A sua fala agora, na mesma hora, então... Peraí, então, já me veio a pergunta. Você já se viu e médium? A diferença entre mediunidade e intuição, né? Flávia, Veio na minha você tem uma pergunta. tendência à ansiedade ou não? Tomara que não. Tomara que você dê conta um pouquinho aí. Ó, aula mediunidade, Laísa, qual é a aula mesmo? Fala, me dá a cola. 10, né? 10 e 11, médiuns e mediunidades. Você se importa da gente... Você vai ficar muito ansiosa ou não? Não, né? Então tá bom. Então eu vou dar só uma palhinha para você não ficar muito ansiosa, mas nas aulas 10 e 11 a gente vai falar sobre isso. Todos nós somos médiuns. Agora a mediunidade, ela transita entre uma mediunidade muito sutil, né, muito sutil, até uma mediunidade muito aparente. Então a gente vai dizer que ela vai transitar entre a mediunidade que é intuitiva e inspirada, até a mediunidade muito aparente, que é a mediunidade ostensiva, que é aquela que todo mundo percebe o fenômeno, né? Bom, a que é chamada de inspiração, né? Inspirar vem de fora. Então, é alguém, uma outra inteligência, que vai trazer a ideia, a fala, as palavras. Quando é intuição, é algo que é de dentro, que é seu. Então, quando você tem uma ideia intuída, é uma ideia sua, ela pode ter sido inspirada por um outro espírito, por uma outra inteligência. Mas essa é a diferença. Inspiração vem de fora, intuição vem de dentro. As duas são uma mediunidade muito sutil. Ok aí? Dá para aguentar agora até a aula 10, mas lá a gente vai falar mais sobre isso, sobre todos os mecanismos da mediunidade e dos médiuns também, né? Porque nem todo médium consegue desenvolver toda a mediunidade. Alguns têm vários, mas a maioria se destaca para um tipo de mediunidade mais do que para outros. Mas a gente vai falar tudo isso nessas aulas, ok? Bom, então vamos avançar um pouco mais aqui. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Só estava ali para ratificar um pouco. E por que isso foi importante? Acho que o que o Márcio perguntou, foi você, né, Márcio, que perguntou por que isso aconteceu naquela época, né? Então, ó, tem alguns aspectos aqui interessantes. Ó. Por que foi importante? Né? A importância desses fenômenos para o Espiritismo. Primeiro, chamaram a atenção devido à sua repercussão que fez com que isso se tornasse até uma moda. Chamou a atenção de pesquisadores. Imagina que se isso não tivesse sido dessa forma, lá o professor Hipólito talvez não fosse convidado para algo assim, né? Tinha que ter chamado a atenção dessa forma. Contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo, né? Eu acabei de falar sobre isso. A invasão organizada dos espíritos, assim foi definido esse fenômeno na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle, né? Como eu falei, ele diz que há uma invasão organizada dos espíritos, né, que contribuíram para que isso ocorresse naquela época. Bom, e quem é esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail? Pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris, estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, daí, né, ele ter utilizado lá o método pestalozziano, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas como italiano, alemão e etc.,
Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático de Aritmética e Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de curso ordinários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia. O cara era o cara, né? Então, ele estava ali realmente pronto, né, para que isso ocorresse. E ainda assim, né, com todos esses predicados, ele ainda teve momentos lá de titubear, de ficar meio na dúvida, né? Pô, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu vou conseguir? E aí, é claro, né, que a gente não tem como não chamar a atenção disso, né? O que seria um homem sem uma boa mulher por trás, né? Que o ajudasse, né? Porque aí, nesses momentos, a Amélie Gabrielle, né, que era a sua... Eu sou péssimo na pronúncia em francês, não sei se é essa a pronúncia, mas foi ela que esteve ali do lado e dizendo para ele, não, você pode sim, você é capaz, você vai conseguir. E aí ele foi até o final e hoje estamos aqui falando sobre isso exatamente porque ele foi até o fim com a codificação. Bom, e a sua missão, né? Os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação, preparam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina dos espíritos. Missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade, em 30 de abril de 1856. A nova doutrina viria para dar luz aos homens, esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Então, esse grupo de espíritos, né, havia um que se identificava como o espírito da verdade, ou espírito de verdade, trouxe alguns esclarecimentos a ele, inclusive quando sugere o nome Allan Kardec como um codinome, né, por ter sido o nome dele de uma encarnação anterior, e alguns outras questões da sua missão, né, foram revelados para ele através desse espírito. E aí, então, acho que agora foi o Marco ou Márcio, agora já... Não... Leonardo, desculpa. Foi o Leonardo, né, que foi a mediunidade dele ou só utilizou dos outros? Aí, olha, a mediunidade dele. Perfeito, professor. A dúvida era exatamente essa. Através do contato dele direto ou através de outro médium que o espírito se comunicava com ele? Ele tinha mediunidade? As duas coisas. Então ele também tinha psicofonia, psicografia? Não tem nada publicado como psicográfico dele. Entendi. Não tem. Mas, óbvio, essa possibilidade, essa comunicação houve, porque os esclarecimentos todos foram dados a ele. Entendi. Então foi as duas coisas. Tanto ele usou a própria mediunidade, quanto utilizava a mediunidade de outros. Até então eu entendia que, um pouco que eu conheço dele, que era ditado a ele. Ele fazia a pergunta e era ditado a ele. Então existiu, de fato, contato dele direto. As duas coisas. Bom, o método. Então ele adota o método intuitivo, racionalista, pestalozziano. Perguntas são feitas, na verdade esse slide vai estar só ratificando o que a gente já falou também, né? Então, perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios que não se conheciam sobre as mesmas questões. Quando coincidiam, Kardec as considerava dignas de apreciação. Usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava e comparava e analisava sistematicamente e então concluía. O Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Em 18 de abril de 1857, de novo, para não esquecerem que essa questão vai cair na prova, 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos, sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos, seu nome como uma das suas encarnações, que foi um sacerdote druida. Bom, até aqui tudo bem de novo, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Nenhuma dúvida? Pode aplicar a prova que vai todo mundo tirar 10? Pode? Todo mundo e mais um pouquinho. Então tá bom. Bom,
Então agora a gente vai falar sobre as suas obras, né? Não tem como a gente falar sobre o Espiritismo, e aliás é apropriado nesse momento, né, lembrar que a gente, esse curso todo ele é baseado nas obras de Kardec. Claro que a gente não pode pegar uma leitura de mais de 160 anos e trazer ela à letra. Ela vai ser contextualizada, a gente vai atualizar essas ideias, mas o curso todo é pautado na obra de Kardec. E não tem como a gente estudar Espiritismo se a gente não estudar as obras. Então, se alguém aqui, eu acho pouco provável que alguém aqui não tenha lido o Livro dos Espíritos. Alguém ainda não leu o Livro dos Espíritos aqui, não? Ainda não? Bom, mas há uma chance, a gente pode começar agora. Ah lá, está na mão já ali, né? Não leu, mas já comprou, olha que coisa boa, né? Então é importante que a gente se debruce a ler, né? Não só o Livro dos Espíritos, mas toda a obra, todo o Pentateuco, porque é sobre isso que a gente vai estar falando aqui 5 anos, né? Tem bastante tempo aí para a gente falar sobre isso. Agora, eu não sei se eu vou perder meu emprego, né? Porque eu preciso desse emprego aqui de professor, mas eu vou contar para vocês, ler o Livro dos Espíritos é uma coisa chata. Ou livrinho chato danado. Tem que arranjar um método para fazer isso. Porque se for pegar lá, pergunta número 1 até a pergunta sei lá quanto, não dá não, você dorme, não vai, né? Então tem que arranjar um jeito. Aí eu vou contar para vocês como é que eu fiz, mas vocês vão arrumar o método de vocês aí. Cada vez que eu tinha interesse por alguma coisa, por exemplo, família, aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, tem lá a família, fala sobre família. Aí quando eu penso assim, trabalho, aí eu vou ler sobre trabalho, eu vou lá no livro trabalho. Então cada vez que eu tinha interesse sobre alguma coisa, eu ia lá. Dessa forma, eu acho que eu já rodei lá o Livro dos Espíritos todo, lá umas 4 ou 5 vezes. Porque foi a forma que eu encontrei para conseguir ter o livro ali sabendo, né? Aliás, eu vou perguntar para vocês, quem é que sabe aí qual é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Ó, tem gente pescando aqui, ó. Que é Deus, né? Pergunta número 1, que é o motivo da nossa próxima aula. Semana que vem a gente vai falar sobre Deus. Bom, que é Deus? Aí a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta 23, quem é que sabe? Que é espírito. Ó, é o nosso tema de hoje, né? De saber que é espírito. Bom, enfim, claro, estou brincando, mas é importante que a gente saiba que é preciso ler o Livro dos Espíritos, é preciso que a gente tenha esse conteúdo. Agora, é tão importante quanto isso terem o livro do curso. Vocês já têm esse livro aqui? Então, ó, só dando um spoiler para vocês, esse livro tem 20 capítulos. Cada capítulo é uma aula do curso. Então, acho que foi o Franklin, né, que falou, olha, eu fiz o dever de casa. Marcel, desculpa. Marcel fiz o dever de casa, ele leu lá e trouxe a pergunta, né? Porque aí vocês podem ler o capítulo antes de vir para a aula e botar o professor na saia justa, né? Porque aí vocês vão estar sabendo tudo ali para perguntar. Então é um livro importante, que nessa semana, olha a notícia boa, nessa semana está com 20% de desconto aqui na livraria. Então não é obrigatório, mas é importante ter. Bom, mas aí voltando para Kardec, ele publica em 18 de abril de 1857, em Paris, né, um livro chamado O Livro dos Espíritos, que é a síntese do conhecimento espírita, fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade. É sobre isso que vai tratar o Livro dos Espíritos. 2 anos depois, ele publica um outro livro chamado O Livro dos Médiuns. Aí ele vai falar, que é um guia, né, que contém o ensino dos espíritos, trata sobre os vários gêneros da manifestação,
os meios de comunicação com o mundo visível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, tropeços na prática do espiritismo. Logo, mais de 2 anos após, ele publica, em 1864, em Paris, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar que é a parte moral. Ele vai pegar lá os evangelhos, né, e vai discutir à luz do Espiritismo. Assim como, por exemplo, um padre, né, pega lá o Evangelho de Mateus e ele vai fazer lá a pregação dele a respeito do Evangelho, ele vai falar a respeito daquilo à luz do catolicismo. Se um pastor pega o mesmo Evangelho e ele vai fazer lá o culto dele, ele vai falar sobre aquele texto à luz da doutrina dele, do protestantismo. Bom, Kardec pegou aquilo e colocou para a gente, deu mastigadinho ali, inclusive tem comentários dos espíritos, né? Tem mastigadinho ali à luz do espiritismo. Então, aí, um tempinho depois, mais 2 anos, ele publica outro livro, O Céu e o Inferno, 1865. Vai falar da justiça divina, segundo o Espiritismo, das penalidades, recompensas futuras, anjos e demônios. É claro que ninguém vai pensar aí que esses anjos, né, aquele ser de asinha, né, que tem 2 asinhas, nada disso, mas entendendo, né, que nós todos, né, fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, chegaremos a ser anjos nesse sentido, né, espíritos superiores. Depois, a Gênese, publicado em 1868, que explica sobre os milagres, as predições de Jesus, segundo o Espiritismo, traz uma análise à luz da ciência da época, a origem do universo e da Terra, a formação dos mundos. Então, ele vai fazer uma síntese ali, né, do acompanhamento da ideia do criacionismo, né, que foi aquela ideia que o mundo foi criado em 7 dias, né? No primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia tal coisa, no 7º dia ele descansa, porque ele não é de ferro, nem Deus, né? 7º dia ele descansa, e o que a ciência da época diz, né, a respeito disso. Aí ele desencarnou. Depois que ele desencarna, tinham muitos manuscritos, as pessoas que queriam ainda continuar com aquilo, compilaram esses manuscritos e publicaram obras póstumas, e também o que é o Espiritismo. Então, a biografia, o discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, enfim, o que foi publicado depois. Para que houvesse uma continuidade, ainda durante muitos anos foram publicadas as chamadas revistas espíritas, né, que traziam ampliações a respeito do espiritismo, e durante muito tempo foi publicado, e até hoje é uma fonte de consulta importante e interessante. Os princípios básicos do espiritismo, né, estão fundamentados em 7 itens. Primeiro, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, né? O único imaterial, sem a visão antropomórfica, características das religiões dogmáticas. Segundo, a existência dos espíritos, como seres imateriais, imortais e que conservam a individualidade após a morte do corpo físico. Terceiro, a evolução dos espíritos. O quarto, a reencarnação como um mecanismo fundamental. O quinto, a mediunidade. O sexto, a moral cristã. E o sétimo, a pluralidade dos mundos habitados, não apenas a Terra, mas o universo é infinito e plenamente ocupado. Bom, eu já tinha dito para vocês, então o Espiritismo, tudo isso que a gente falou, né, está pautado em 3 pilares fundamentais. O pilar da ciência, que é o que faz, né, estudar e explicar. O pilar da filosofia, que é o que indaga e esclarece, e o pilar da religião, que é a moral transformadora. Para a gente finalizar, claro, se vocês ainda não tiverem mais alguma pergunta, Adenauer traz esse texto aí para a gente refletir. O Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, é o fruto do trabalho dos espíritos, evolui com a evolução da humanidade. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, e não é a ideia de um homem, mas um fenômeno cultural e nascido
como todo saber da evolução do homem. Então é o que nos diz Adenauer Novaes a respeito daquela pergunta inicial que a gente fez lá, né? O que é o Espiritismo? Pessoal, bom, até aqui ainda temos alguns minutinhos aqui para responder. Alguma dúvida ainda? Alguma questão? Alguma coisa que não ficou clara? Tudo tranquilo? Então, ó, esse pessoal, quando ele começa a juntar ali, ó, um monte de camisa preta aqui, primeiro é dizendo para o expositório, já acabou seu tempo. Segundo é que eles já estão preparados, olha lá, ó, já está com cartaz ali. Ó. Ainda tenho 5 minutos só, dá para responder uma pergunta ainda. Pois não, aqui ó, a dona Lucilene aqui. Olá, Luciene aqui. Tudo bom? Quando você diz assim, que a gente estuda não mais ao pé da letra, o que a gente agregou nesse período para estudar hoje, assim? Muitas coisas. De novo, uma pergunta que eu queria ter 2h30 para responder. Né? Muita coisa. Mas vamos bem na simplicidade. Só um exemplo aqui. Ó. Imagina se eu estivesse lendo a Bíblia agora e eu leio lá na Bíblia que a mulher adúltera deve ser apedrejada. Eu posso trazer isso para hoje? Isso é algo que a gente poderia fazer agora? De forma alguma, né? Claro que eu também fui pegar longe, o negócio, peguei pesado, né, como diz o outro. Mas há 166, né? 160 e poucos anos atrás, um monte de matemático aqui, ninguém me ajuda na hora dessa, né? A gente vai ter um monte de coisas para contextualizar, porque a gente vai ver muitos aspectos ali machistas, muitos aspectos que são de uma sociedade que se comportava completamente de forma diferente e que a gente precisa contextualizar, atualizar isso, né? Muitos textos que foram escritos e que hoje a gente tem um entendimento mais profundo, que a gente tem ampliações, não é desconsiderar, não, eles estão na base, mas a gente pode ampliar isso com novos conceitos, né, que expandem, que estendem, né, e ampliam de um modo geral. Então, tem muita coisa para a gente fazer dessa forma. Né, de ciência. Perfeito. Ok? Pessoal, se não temos mais perguntas, então, muito obrigado por hoje. Foi um... Não acabou, eu ia falar isso. Não é o final, não peguem as bolsas ainda, é só eu que me despeço nesse momento. Então, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela atenção de vocês. Até um outro encontro, nos encontraremos aqui outras vezes, mas muito obrigado por hoje. E a equipe agora vai trazer aqui mais algumas coisinhas para vocês, tá bom? Muito boa noite.